Capítulo 5 Convicção de pecado. Nos grandes reavivamentos espirituais do passado, sempre ocupou lugar de preeminência um profundo e autêntica convicção de pecado. Este é um dos elementos vitais que, dizemo-lo tristemente, deixou de existir em nossos dias. Sempre que se manifesta a genuína convicção de pecado, não há necessidade de exortar, de repreender, de instar ou pressionar na força da carne. Os pecadores se dobram sem serem forçados a dobrar-se, e humilham-se porque não podem agir de outro modo. Voltam para suas casas, após terem estado nos cultos com pregação do Evangelho, incapazes de comer ou de dormir, em face da profunda convicção de pecado. Não precisam ser repreendidos nem exortados a buscar alívio para suas almas. Nas modernas campanhas de evangelização, os evangelistas apelam ao povo para que aceitem a Cristo. Estão certos, têm razão. Mas, que maravilha se pudéssemos ouvir os pecadores clamando a Cristo para que os aceite. Hoje em dia os homens olham a salvação com atitude de frieza, de formalidade, quase automaticamente, como se estivessem tratando de um negócio. Até parece que estão prestando a Deus um favor, ao condescenderem em receber sua oferta de redenção. Seus olhos permanecem enxutos e a consciência aguda de pecado pessoal jamais se lhes manifesta. Não se percebe nenhum sinal de arrependimento e contrição. Reputam tudo o que fazem como atos de intrepidez pessoal. Quão diferente seria a cena se tivessem sido tocados pela convicção de pecados. Se se achegassem com os corações quebrantados e contritos, com o clamor próprio de almas sobrecarregadas de culpa: Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Que maravilha se viessem trêmulos, com alma em fogo, e a indagação de vida ou morte, a exemplo do carcereiro filipense: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16 e 30. Seriam então autênticos convertidos. Se quisermos produzir frutos mediante o Espírito Santo, Deus terá que primeiramente preparar o terreno. O Espírito Santo deverá convencer do pecado os pecadores, antes que eles possam crer de verdade. É certo recomendar aos homens que creiam, desde que Deus já tenha executado sua obra em seus corações. Antes de tudo é preciso que sintam suas próprias necessidades. Esperemos, portanto, até que o Espírito de Deus complete a sua parte, antes que preguemos a doutrina que diz: crê no Senhor Jesus, e será salvo. Atos 16 e 31. Esperemos, primeiramente, ver os sinais de convicção de pecado, como aconteceu no caso do carcereiro de Filipos. E, quando a angústia dos pecadores for tão profunda que se vejam forçados a clamar em altos brados: que é necessário que eu faça para me salvar? Saberemos que estão prontos para nossa palavra. Poderemos exortá-los a que confiem e exerçam fé em Cristo. Existe um outro evangelho, por demais popular nos dias que correm, e que parece excluir a convicção de pecado e o arrependimento do plano de salvação. Tal evangelho requer do pecador o mero assentimento intelectual, quanto à suficiência da expiação realizada por Cristo. Uma vez dado esse assentimento, o pecador que vá para casa em paz, feliz na certeza de que o Senhor Jesus acertou tudo com Deus, no que concerne a sua alma. Assim é que os pregadores clamam: paz, paz, quando não há paz. Conversões superficiais e falsas, dessa espécie, podem ser uma explicação, dentre outras, da existência de tantos indivíduos que se dizem crentes convertidos, mas desonram a Deus e trazem opróbrio contra a Igreja. Vivem de modo incoerente com sua profissão de fé, em razão de se deleitarem no mundanismo e no pecado. É necessário que o pecado seja profundamente sentido, antes de poder ser lamentado. Os pecadores devem sentir tristeza, antes de receber consolo. As verdadeiras conversões eram comuns antigamente, e voltarão a ser de novo, quando a Igreja sacudir-se e atira longe a sua letargia, apegando-se ao poder de Deus, o antigo poder do Espírito, que vem do alto. Então sim, como no passado, os pecadores estremecerão ante o terror do Senhor. J. H. Lord. Pensaríamos em chamar um médico antes de cair doentes? Exortamos aqueles que estão em pleno vigor e em boa saúde para que se apressem a consultar um médico? O atleta que nada com perfeição porventura implora ao povo que está na praia para que venha salvá-lo de afogamento, se nem sequer já molhou os pés na água do mar? Claro que não.
Porém, basta que a enfermidade se declare, e imediatamente sentiremos a nossa necessidade de ir ao médico. Só então entendemos que precisamos de um medicamento. E quando o imprudente nadador se vê exausto e prestes a desaparecer no turbilhão das águas, ao perceber que vai morrer afogado, não se demora em pedir socorro. É tremenda agonia que experimenta a pessoa prestes a afogar-se, já sem forças, sabendo que se ninguém acudir depressa, fatalmente perecerá afogada. O mesmo acontece à alma que perece. Quando alguém se convence de modo absoluto de sua condição de perdido, põe-se a clamar na amarga angústia de seu coração: que é necessário que eu faça para me salvar? Não é necessário exortação nem incentivo, para o pecador convicto, salvar-se torna-se a maior questão, caso de vida ou morte, e estará pronto a fazer qualquer coisa, contanto que seja salvo. É exatamente essa falta de convicção de pecado que resulta em reavivamentos espúrios, e que frustra a obra de evangelização. Uma coisa é levantar a mão e assinar um cartão de decisão, mas outra, inteiramente diferente, é estar realmente salvo. As almas precisam ser libertas de modo total e permanente, para que passem a desfrutar a eternidade. Uma coisa é contar-se em convertidos professos, durante a excitação de uma campanha, mas é coisa inteiramente diferente voltar ali, 5 anos mais tarde, e encontrar esses convertidos ainda firmes no Senhor. João Bunyan compreendeu isso muito bem quando criou a personagem de nome Cristão, com sua pesada carga de pecados às costas, e descreveu a sua luta de alma até livrar-se de seu fardo, ao pé da cruz. Deus valorizou bem sua palavra. Ele a chama de fogo, martelo e espada. Ora, o fogo queima. Um golpe de martelo fere, esmaga. Um golpe de espada corta e provoca muita dor. Quando a palavra de Deus é proclamada no poder e na unção do Espírito, serão esses exatamente os resultados. Queimará como fogo, despedaçará como um martelo e trespassará como uma espada. A dor espiritual e psíquica será tão severa e real como a dor física. Em caso contrário, há algo errado ou com a mensagem ou com o mensageiro. Se porventura uma pessoa que houvesse cometido crime horrendo fosse repentinamente presa, se sua culpa fosse bem impressa sobre sua consciência, por algum mensageiro da justiça, na linguagem incisiva das Santas Escrituras, tu és esse homem. Seria perfeitamente natural que o culpado empalidecesse, que sua fala hesitasse, que tremesse e apresentasse todos os sintomas de autêntica agonia e aflição. Quando Belsassar, o orgulhoso monarca assírio, viu a aparição da mão de um homem a escrever sobre a caiadura da parede de seu palácio, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Tais sintomas de medo jamais foram considerados fenômenos milagrosos, fora do natural. Porque, então, alguns julgam estranho quando veem pecadores despertados com poder pelo Espírito de Deus, profundamente convencidos da enormidade dos seus crimes, tão convictos de culpa, a ponto de entenderem que de fato correm o perigo de subitamente serem precipitados nas profundezas do lago de fogo? Tão convictos que imaginam que o inferno vem ao seu encontro desde as profundezas abismais. Porque alguns indivíduos julgam antinatural que tais pessoas manifestem sintomas da mais alarmante aflição e perturbação íntima. Memórias de William Branwell. Ia pelo meio o sermão quando um homem soltou um grito. Prostrei-me a fim de orar, pois não me era mais possível continuar pregando, devido aos clamores e lágrimas por todo o templo. T. Collins. Um quacre que estava de pé, nas proximidades, demonstrava estar bastante desgostoso com a dissimulação daquelas criaturas, pois, mordia os lábios e franzia o senho. Subitamente ele caiu por terra como que ferido por um raio. A agonia em que caiu era uma cena terrível de se contemplar. Rogamos ao Senhor que não lançasse sobre o homem a acusação de loucura espiritual. Não demorou muito, ele levantou a cabeça e disse em alta voz: agora sei que você é um profeta do Senhor. John Wesley. J.H. era um homem de vida e conversa regulares. Constantemente participava do culto e da Santa Ceia, mostrava-se zeloso pela igreja e declarava-se contrário aos que se afastavam dos trabalhos devocionais. Tendo sido informado de que as pessoas caiam em convulsões estranhas em nossas reuniões, veio verificar e julgar por si mesmo.
Estávamos voltando para casa quando alguém veio ao nosso encontro na rua, e informou-nos de que JH parecia um louco. Preparava-se para jantar, e desejou terminar primeiro a leitura de um sermão que pedira emprestado, cujo tema era salvação pela fé. Ao ler a última página, o cidadão amarelou, caiu da cadeira e pôs-se a gritar terrivelmente, debatendo-se no chão. Os vizinhos se alarmaram e se reuniram em sua casa. Entre 1 e 2 horas cheguei e encontrei-o ainda estatelado no chão. O quarto estava repleto de curiosos que sua esposa teria preferido expulsar de imediato. Mas o homem dizia em altos brados: não, venham todos. Que o mundo inteiro veja o julgamento de Deus. 2 ou 3 homens tentavam em vão segurá-lo com delicadeza. Logo ele fixou os olhos em mim e, estendendo um braço, clamou: sim, este é o homem de quem eu disse ser um enganador do povo. Mas Deus me feriu. Eu disse que era tudo uma ilusão. Mas não se trata de ilusão nenhuma. Todos nós ali nos pusemos a orar. As dores do cidadão cessaram, e tanto o seu corpo como a sua alma foram libertados. João Wesley. O poder de Deus parecia ter descido sobre a assembleia como um vento poderoso e impetuoso e, como uma energia espantosa, derrubava todos que se achavam à sua frente. Fiquei ali de pé, admirado com aquela força que havia apanhado o auditório inteiro. Eu não pude compará-la com outra coisa mais apropriada do que a força irresistível de uma poderosa torrente, ou de um dilúvio que invade e que com seu peso e pressão são insuportáveis, vai derrubando e varrendo tudo à sua frente. Todas as coisas que estiverem em sua trajetória. Pessoas de quase todas as idades foram atingidas pelo fenômeno, e só com muita dificuldade alguém poderia resistir ao ímpeto desse surpreendente turbilhão. Homens e mulheres idosos, que se haviam viciado no álcool por muitos anos, jovens, adolescentes, bem como crianças pequenas, de não mais que 6 ou 7 anos de idade, foram todos tomados de tremenda agonia de alma. Os corações mais empedernidos se abrandaram, humilhados. Um dos principais líderes entre os índios, que sempre se sentira perfeitamente seguro de si mesmo, e justo aos seus próprios olhos, achava que era excelente a situação de sua alma, só porque sabia mais do que os demais índios em geral. Ainda no dia anterior me dissera com grande autoconfiança que era crente havia mais de 10 anos. Ei-lo, entretanto, agora, sentia tremenda ansiedade pela situação de sua própria alma, e chorava em desespero. Outro homem, avançado em anos, que fora assassino, feiticeiro e alcoólatra famigerado, agora, de modo semelhante, clamava pedindo misericórdia em meio a abundantes lágrimas. Clamava dizendo não ter fim seu desespero, à face da enormidade de seu pecado e de sua culpa. Quase todos os presentes estavam orando e rogando por misericórdia, por toda parte da casa, e ainda havia muitos do lado de fora, além dos que sequer podiam ir-se embora. Alguns nem mesmo podiam pôr-se de pé. A aflição de cada um era de tal intensidade, cada um clamando por si mesmo, que ninguém parecia fazer caso de quem estivesse ao seu lado. Antes, cada pecador clamava abertamente por misericórdia para si mesmo. David Brainerd. O templo estava repleto, com excesso de pessoas. A palavra de Deus era pregada de forma viva e poderosa. Inúmeras pessoas, compungidas no coração, na agonia da convicção de pecado, clamavam ruidosamente por misericórdia. Após o sermão, seguiu-se um tempo dedicado à oração. À meia-noite os penitentes, cheios de arrependimento, ainda se encontravam de joelhos, determinados a implorar e rogar até que suas petições fossem atendidas. Às vezes uma ou outra pessoa encontrava paz, pela fé, e se retirava. Outras pessoas, cujos corações se tinham compungido, tomavam os lugares antes ocupados pelas que haviam saído. Tão intenso foi o despertamento que, embora o comendador Brock já se tivesse retirado, o povo, alarmado e em lágrimas, não podia ser convencido a afastar-se do templo. Durante aquela noite toda, e mais o dia e a noite seguintes, aquele culto de oração continuou sem interrupção. Calcula-se que mais de 100 pessoas tenham se convertido. Muitos dos que antes já se declaravam crentes, foram revivificados e se entregaram novamente a Deus, mediante uma consagração mais completa. Memórias de Comendador Brock.
Estando eles ocupados em oração, 2 daqueles que haviam chegado foram espiritualmente despertados e começaram a clamar pedindo misericórdia. William Carvosso. Estando eu a orar, o poder de Deus sobreveio. Então, ele e seu companheiro penitente foram atingidos em cheio, no íntimo do coração, e puseram-se a chorar e a clamar em voz alta por causa da tristeza dos seus pecados. William Carvosso. Quando a convicção de pecado, no que diz respeito ao seu processo mental, atinge o ponto de crise, a pessoa sente grande prostração. Torna-se incapaz de ficar de pé, e vê-se obrigada a ajoelhar-se ou sentar-se. Grande número de pessoas desta cidade e das cidades vizinhas, e também outras, vindas da região norte, onde prevalece o reavivamento, quando convictas do pecado são derrubadas por terra, caem de repente, e ficam prostradas em grande debilidade, impotentes, paralisadas como se estivessem sido instantaneamente mortas por um disparo de arma de fogo. Caem ao chão com um gemido profundo. Algumas com um grito selvagem de terror. A maior parte das pessoas cai com um intenso grito nos lábios: Senhor Jesus, tem misericórdia de minha alma. A pessoa toda treme como se fora reles folha seca. Um peso horrível parece esmagar-lhe dolorosamente o peito. Há uma sensação de sufoco. Só há alívio mediante orações fervorosas, aos brados, nos clamores em altas vozes pedindo a Deus libertação. Em geral, essa aflição espiritual e física continua até que a pessoa deposite certo grau de confiança em Cristo. É quando a aparência da pessoa, seu tom de voz e gestos se alteram, com alívio. O aspecto de angústia, de franco desespero, muda para o de gratidão, de triunfo e adoração. A linguagem e os aspectos horrendos, o tremendo conflito íntimo, a autodepreciação desesperada, tudo isso proferido em alta voz, sublinhada pelo terror, demonstra de modo muitíssimo convincente, como as próprias pessoas têm testemunhado, que elas estavam engajadas num conflito mortal com a antiga serpente. O suor corre abundante pelo corpo da vítima. Os cabelos ficam ensopados. Algumas pessoas enfrentam essa batalha cansativa diversas vezes, outras, uma única vez. Não têm apetite. Algumas nada comem por vários dias. Tampouco podem conciliar o sono, ainda que se deitem de olhos fechados. Reavivamento da Irlanda, em 1859. O poder do Espírito do Senhor se manifestou com tanta força em suas almas, a ponto de arrastar tudo à sua frente, como um furacão súbito, à semelhança do vento impetuoso do dia de Pentecoste. Alguns gritavam em agonia. Outros, dentre os quais alguns homens de físico vigoroso, caíam ao chão, como que mortos. Senti-me forçado a recitar um salmo, mas minha voz se misturou às lamentações e gemidos dos muitos prisioneiros que clamavam ansiando por livramento. William Burns. Todo reavivamento sempre inclui convicção de pecado por parte da Igreja. Aqueles que se dizem cristãos, mas na verdade são falsos cristãos, não podem orar ao Senhor sem que primeiro o coração lhe seja profundamente perscrutado. É necessário que sejam quebrantadas as fontes originárias do pecado. Em todo verdadeiro reavivamento, os crentes sempre recebem tremenda convicção de pecado. Veem seus pecados sob uma luz tal, que com frequência acham impossível alimentar alguma esperança de serem aceitos diante de Deus. É verdade que nem sempre a crise chega a esse ponto extremo, mas em todo reavivamento espiritual genuíno instaura-se profunda convicção de pecado. São muitos frequentes os casos em que os pecadores abandonam toda a esperança. Charles G. Finney. Salva, Senhor, peço-te com insistência, convence e salva do inferno o pecador. Quebranta corações, concede-lhe penitência. Vem, Espírito, atraí-los ao Salvador. Derrama o Espírito, peço-te Senhor, permite agora que ele venha e cure o rico e o pobre, o ignorante e o doutor. Que seu destino eterno se assegure. Que a maior aflição e horrenda agonia sobrevenham agora ao povo, a cada um. Que se salvem pelo sangue, com alegria. Que não retenham delito algum. Salva, Senhor, salva os perdidos, antes da volta gloriosa de Jesus. Espírito, convence os meus queridos, para que todos venham à luz. Espírito de Deus, não vás embora, nem deixes o pecador impenitente morrer. Se a morte se aproxima, mesmo agora, ouve este teu servo. Vem me socorrer. Ó J.S.